Mas, como disse, nós temos hoje como convidado o doutor Emílio Venturelli. Ele é presidente da OAB Subseção de Conchas, né? E hoje nos dá a honra de estar aqui nos estúdios, né? Para que possa falar um pouco sobre a OAB, falar um pouco sobre o trabalho da subseção em prol dos seus associados, né? E em defesa da justiça, né? Para facilitar esse elo entre a justiça e o cidadão. Doutor Emílio, o nosso boa tarde e obrigado aqui por participar do nosso Giro de Notícias. Boa tarde, Fabiola. Nós que agradecemos o convite para a nossa subseção ser representada aqui nesse importante canal de comunicação com a população da região. Quero cumprimentar a todos e a todas que nos assistem e dizer que nós vamos ter um bate-papo bem agradável aqui durante um curto período, mas muito proveitoso. Com certeza, e a gente fica feliz aí em poder estar sendo esse elo de ligação, né, entre as pessoas, entre a informação e as autoridades constituídas e as instituições. É muito bom a gente ter esse acesso, porque a gente sabe que a informação ela é fundamental, tanto para as instituições quanto para a população. E é muito bom tê-lo aqui, que a gente fala aí sobre os vários assuntos e temos alguns assuntos que a gente gostaria de mais esclarecimentos e eu tenho certeza que você estará se colocando à disposição. Mas, primeiramente, eu gostaria que você relatasse um pouco, que a gente sabe que você enfrentou na presidência ali da OAB no seu primeiro biênio, você enfrentou ali uma pandemia, então tudo fechado, a gente soube que não deu para se fazer muito do que se esperava e do que você mesmo se colocou à disposição para fazer. Como foi esse período de pandemia e qual é a sua satisfação em ter recebido esse carinho e apoio dos seus pares ali, para que você permanecesse por mais esse biênio aí, para que tudo aquilo que você planejou pudesse ser realizado, Emílio? Sim, o período da pandemia, na verdade, foi um período que trouxe muita surpresa para todo mundo, né? Muito novo, ninguém sabia como conduzir aquela situação. E quando nós assumimos a presidência da OAB em 2019, a ideia realmente era permanecer por um único período, um mandato de 3 anos. Mas aí veio a pandemia, justo na minha vez veio a pandemia, né? Aí o trabalho acabou sendo paralisado durante praticamente 2 anos. Mas aí nesse período, o que aconteceu? Como era tudo novo, nós tivemos que criar algumas situações para que a advocacia não parasse e que ela se tornasse um serviço essencial à população. Então, quando entrou a pandemia, os municípios começaram a criar decretos fechando tudo, nós fomos até o prefeito, mostramos para o prefeito que, na verdade, a advocacia era um serviço essencial à população. Por quê? Porque tinha questões de pensão alimentícia atrasada, tinha questões de alvará judicial para ser liberado. Então nós mostramos que os escritórios de advocacia precisavam trabalhar, os advogados precisavam trabalhar e continuar aberto. O prefeito nos atendeu, o prefeito municipal de Conchas, nos atendeu e inseriu no decreto municipal para que os escritórios de advocacia fosse considerado uma atividade essencial. Dialogamos também com a justiça, com os magistrados, para que naquele período eles tivessem prioridade na expedição de alvará, que é onde o advogado acaba levantando o seu dinheiro para poder se alimentar toda a família, né? Fomos atendidos também. Só que aí o trabalho foi paralisado, não deu para continuar tudo aquilo que nós imaginávamos. Aí os próprios diretores, na ocasião, sentamos e conversamos, eles, justo que você permaneça mais um mandato para desenvolver tudo aquilo que era a ideia. Aí prontamente eu aceitei, porque realmente a gente precisava trabalhar e mostrar o nosso trabalho na oportunidade que nos deram, né? Então nós estamos ouvindo aí o doutor Emílio Venturelli, tá? O Queco, conhecido carinhosamente por Queco, ele que é presidente da OAB Subseção de Conchas e hoje está aqui nos dando a honra da sua visita, sua participação aqui no nosso Giro de Notícias. Quero aqui mandar um abraço para o Zeni Campos, jornalista Zeni Campos, é um dos pioneiros da comunicação aqui em Conchas e região, também está acompanhando a gente, nosso muito obrigado. Quero agradecer o Silvio Miranda também acompanhando a gente, a Kátia Martins, o nosso muito obrigado. O Evair Musa ali da cidade de Guareí, né, também acompanhando a gente, chefe de gabinete ali do prefeito Juca, então nosso muito obrigado. O Abner Barreiro também acompanhando a gente, nós só temos aí a agradecer
pessoal que acompanha o nosso giro de notícias. Então, nosso boa tarde a todos vocês e obrigado pelo carinho. Mas nós gostaríamos de saber, Emílio, a respeito dos serviços. Hoje, se fala muito OAB, mas o que a OAB faz? Para o advogado, o associado, hoje, no dia a dia, quais seriam as ações ali que a OAB se coloca à disposição para o seu associado? A OAB é uma instituição, na verdade, Frajola, que hoje em dia ela não é somente uma instituição para o advogado e para a advogada. Ela acaba se tornando uma instituição de todo o Estado, na verdade, né? Porque nós temos algumas finalidades estampadas no nosso estatuto, então ela acaba sendo da sociedade brasileira e não somente dos advogados. Mas no dia a dia dos advogados, ela cuida de todas as ações que envolvem advogado. É preciso lembrar também que a OAB é uma instituição partidária, é uma instituição como que eu poderia dizer, que ela é... O dinheiro que envolve a OAB não recebe R$1 de dinheiro público. Toda a instituição é mantida com dinheiro dos advogados, com a anuidade dos advogados e das advogadas. Então, isso que se mantém a OAB. Não é subsidiada, né? Nada, nem R$1 de dinheiro público. E no dia a dia do advogado, nós cuidamos de tudo que envolve o advogado, seja o advogado que tem problemas dentro da justiça, defendendo as prerrogativas do advogado. Geralmente o advogado vai defender um cliente e ele não é atendido devidamente como tem que ser dentro da justiça. A OAB está lá para combater essas abusividades do judiciário ou de qualquer outra autoridade em defesa do advogado. E a partir do momento que você está defendendo o advogado, não é a defesa do advogado, e sim a defesa do cidadão. Porque, na verdade, o advogado nada mais é que um meio para se conseguir a justiça. Essa é a atividade do advogado. E sempre através do cidadão. Então, no dia a dia, mais ou menos, é isso. Toda atividade. Mas também nós temos a atividade de fiscalizar o advogado. Não só defender, mas também nós temos que fiscalizar. Porque a atividade da advocacia não é uma atividade mercantilista. Então, o advogado não pode sair anunciando que o preço dele é mais barato que o outro. Então, quando o advogado faz isso, ele comete uma infração ética. Nós temos um estatuto de ética da advocacia. O advogado não é igual lá ao mercado, pode fazer uma promoção. Não pode fazer uma promoção. Existe uma tabela que tem que ser respeitada, essa tabela da OAB. Óbvio que tem lugares que a demanda e a renda per capita da região é menor que a tabela, é uma tabela única para o Estado. Então, a gente consegue dar uma controlada, mas o advogado precisa respeitar isso, senão ele sofre uma infração ética. Se faz propaganda errada no Facebook, no Instagram, sofre infração ética. Então, cabe a nós fiscalizarmos também. Cabe a nós, a OAB, filtrar quem vai exercer a profissão da advocacia através do exame da ordem dos advogados. É a OAB que tem autorização a fazer isso. Então, é um filtro para saber se aquela pessoa está apta ou não a defender um cidadão através se tornando advogado ou advogada, né? Nesse caso que você falou aí de fiscalizar essa ética, às vezes a gente ouve assim dos populares, o pessoal fala, um advogado foi lá, recebeu minha aposentadoria. Esses casos são comuns? Chega caso para vocês de advogado que às vezes recebe a aposentadoria, não passa para o cliente porque ele tem a procuração ali, aí só daqui 6 meses às vezes o cliente fica sabendo que saiu, vai lá e ele às vezes repassa o dinheiro, ou isso não existe? Isso é o pessoal que fica bravo porque às vezes está demorando, ou existe denúncias nesse sentido? Não, existe. Existe denúncias, existe aqui em Conchas não, mas a gente tem conhecimento que no estado de São Paulo existem 4.000 processos de infrações éticas de advogado, qualquer tipo de representação. 4.000 processos é bastante. Então, mas existe o advogado, se recebe o dinheiro, é uma apropriação indébita, recebe o dinheiro, não repassa para o cliente, é uma apropriação indébita. Então, geralmente, o cliente vai até a OAB, faz uma representação, isso é aberto um processo interno na OAB e ele é julgado por um tribunal de ética dentro da OAB. E em diversos casos até se perde a carteira da OAB. Se perde a inscrição já. Então isso é comum, a gente ter não é comum, denúncias. Existe. Existe as denúncias. Não é comum. A gente sempre ouve. Não é regra, acaba sendo exceção. Teve advogado aí que recebeu o dinheiro, teve advogado que recebeu e me deu só uma parte. Sim. Aquela coisa, o que é de praxe ali? O advogado, quando nesses processos,
Existe um numeral tipo, 30% do que ele recebe ali, 20%, ou ele pode pôr no contrato que é maior? Não, maior que isso não. Maior que isso acaba sendo uma infração ética até, né? Mas é um contrato. Quando o cliente vai até o advogado, ele se leva um contrato. Então é a escolha de cada um. Se o cliente, de repente, aceitou pagar aquilo porque ele confia no advogado, sem problema nenhum, ele assinou um contrato. E acho que contratos eles precisam ser respeitados, né? Então, é livre e espontâneo um contrato de honorários. Por falar em contrato, nós entramos aqui nessa questão, eu ia falar isso mais na frente, mas a gente tem visto, tá? Algumas pessoas reclamando de alguns contratos que são feitos. Então, tipo, a pessoa fala, eu fui no cartório ali, ou fui no escritório ali de contabilidade, e a pessoa bateu um contrato para mim. Às vezes o cara faz um contrato de compra e venda, os famosos contratos de gaveta, né, que tem. E aí depois essa pessoa reclama porque as cláusulas desse contrato, quando se foi para a justiça, não era aquilo que ele esperava. Então, isso ocorre muito de pessoas que não teria esse conhecimento, esse entendimento. Principalmente a gente sabe que legislação ela muda a cada período. Dependendo muito lá da Câmara dos Deputados lá, a gente sabe que vai se mudando, né? Isso é comum, os escritórios ou de contabilidade ou mesmo cartórios estarem fazendo esse trabalho que de praxe deveria ser feito por um advogado? Frajola, isso é uma praxe, na verdade, já muito antiga na nossa sociedade, né? Contrato parece que todo mundo entende de contrato, mas quando na verdade não entende. Quem entende é o advogado que estudou para aquilo. E a profissão do advogado é uma profissão muito técnica, né? Então, quando a pessoa vai fazer um contrato, celebrar um contrato com alguém, eu acho que ela deve procurar realmente um advogado para fazer o contrato. Acho não. Tenho certeza que deve procurar um advogado para fazer o contrato, porque é ele que vai saber fazer o contrato. Tinha um professor meu que dizia assim, você conhece o Zé da esquina? Que ele vende pipoca. Ele é muito bacana, muito legal, gente boa, mas ele sabe vender a pipoca, e ele é muito competente para vender a pipoca, mas para fazer um contrato ele não é. Então procura um técnico, um advogado da sua confiança e faz o contrato que vai dar certo. Quanto ao cartório, existe hoje, vem evoluindo, a justiça vem evoluindo, tirando alguma coisa do judiciário e passando para atos extrajudiciais. E dentre esses atos extrajudiciais que podem ser feitos fora da justiça, é o divórcio consensual, inventário consensual, uso capião também é possível fazer no cartório de notas. O que não pode é o cartório de notas, que geralmente isso pode acontecer, achar que ele faz. E o cliente achar que quem faz é o cartório. Porque não é o cartório quem faz é o advogado. O cartório apenas vai pegar aquilo que o advogado fez e passar no papel dele, oficial do dele. Cartório que faz e pede para advogado assinar, ele está desrespeitando a advocacia, ele está desrespeitando a população, ele está fazendo um ato que ele não é responsável, porque quem é responsável por aquele ato é o advogado, porque é ele que vai assinar o ato. Então, a pessoa que vai no cartório para fazer um inventário, se algum cartório falar, procura um advogado para assinar, denuncia na OAB. O advogado, se isso acontecer, denuncia na OAB que nós vamos tomar providência. Porque isso é uma afronta à advocacia, e afrontando a advocacia está afrontando todo o cidadão e a sociedade brasileira. A gente percebe que tem sido, a gente tem visto, não, eu vou fazer uso do capião, mas não vou no advogado não, eu vou direto no cartório. Aí faz lá. E aí o que acontece? Aí vem aquilo que o pessoal me falou, não, mas o cartório, às vezes, ele faz tudo ali, mas às vezes ele pega um estagiário aí, pega um advogado recém-formado, e aí paga ali o salário mensal para ele ficar lá dentro só para assinar. Então, geralmente também tem isso, o pessoal fala isso com a gente, mas a gente fala, viu, mas será que as pessoas elas não estão fantasiando muito para fugir do custo, né, dos honorários? Mas é isso que a gente está ouvindo de você. Então, realmente acontece, né? Pode acontecer, sim. As pessoas assumindo esse serviço que deveria ser exatamente. De um profissional. E fazendo um serviço sem ser advogado acaba sendo crime, né? E é a mesma coisa que a gente vê, né? A gente vê aí o pessoal que às vezes tem tanto pedreiro, né? Tanto que o cara é o pedreiro, mas ele acha que ele é o engenheiro, né? E aí ele chega lá e ele faz os cálculos, e como tem
vários pedreiros que às vezes têm muito mais conhecimento prático do que o próprio engenheiro, né? Mas nós não podemos dispensar que na hora, qualquer bucha que acontecer, se a parede cair, tá? Quem vai ser responsável não é o pedreiro que construiu, é quem assinou o projeto. Exato. Né? Então é quem assinou o projeto que vai ser responsabilizado. Sim. Então precisa ter o responsável pela obra. Então a mesma coisa do advogado, né? Desses contratos que depois a gente vê aí nas brigas que vão para a justiça e demora muito tempo, né? Às vezes devido a contratos mal feitos, né? Não tem dúvida. A contratos mal feitos, e aí a gente vê aí o pessoal brigando na justiça para ver se resolve. Aí o juiz não entende do jeito que a pessoa gostaria que entendesse. Sim. E assim vai, né? Exatamente. Então isso é comum, então, o que a gente tá falando. Comum, muito comum. Mas vamos lá, por falar em juiz, em justiça e tudo, uma questão que eu tenho visto alguns clientes reclamando, e até já ouvi isso de próprio advogado. O advogado, ele falando, olha, a gente percebe pela falta de profissionais no judiciário, falta de promotores, falta de juízes, a gente tem percebido que vários juízes eles têm acumulado, né? Acumula aí, fica como interino, fica como substituto, mas acumula uma vara, depois vai para outra cidade. E nós temos situações onde pessoas, até profissionais, reclamam que o juiz ele é substituto da cidade, ele está na vara recursal, certo? E ainda está na vara de execuções. Então, tipo, um processo seu, ele corre o risco de 3 vezes ser julgado ali um procedimento pelo mesmo juiz, né? Seja na decisão dele, primária, seja na vara recursal, que ele está acumulando, ou seja na vara de execução. Então, eu tenho, até mesmo, já temos 2 advogados que falaram isso comigo, falaram, olha, eu tive um caso de um cliente meu, que ele foi condenado por um juiz, eu fiz o recurso, foi o mesmo juiz que julgou, que estava na vara recursal, depois eu fui entrar na vara de execução, foi o próprio juiz. Então, existem esses casos. O que é a OAB, como a OAB vê isso? Existe um trabalho que vocês vêm fazendo perante o judiciário para que isso não ocorra? Isso dificulta o trabalho ou a aplicação da justiça? Isso é uma cobrança corrente, na verdade, da OAB já há muito tempo, né? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não só o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas as varas federais também, existe uma defasagem muito grande de servidores, né? Não só juízes, como escreventes, enfim, servidores da justiça. E os servidores da justiça somente através de concurso público. Então, o Estado de São Paulo, ou a Justiça Federal, ela não vem fazendo se cumprir com a necessidade que demanda as varas locais, nas subseções como a nossa, ou nas varas federais. Mas vamos estar falando aqui da Justiça Comum, que é a Justiça do Estado de São Paulo. Então isso acaba atrasando muito o trabalho da Justiça. Por isso que nós falamos às vezes que a Justiça é lenta. Justamente porque falta servidor. Falta juiz, falta servidor. E quando o juiz acumula aqui, acumula em outros lugares, né, que ele acaba sendo substituto, não é titular, acaba tendo um volume enorme de processos que ele não dá conta de julgar, né? Ele é humano. Então, a OAB sempre está cobrando, São Paulo sempre está cobrando através de ofícios. Nós aqui entendemos que servidores, escreventes dentro do fórum ainda é o suficiente. Talvez não seja o suficiente, mas não esteja tão defasado como outras comarcas que nós vemos aqui na região. Então, através da OAB da Seccional São Paulo, oficia-se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que ele acabe disponibilizando lugares onde tem muitos escreventes para que se possa remanejar e colocar em outros lugares. Mas é uma cobrança que não depende só de nós. Nós cobramos, mas a resposta não depende só da gente. Precisa cobrar, cobra, até que eles resolvam. Ou às vezes não resolvem também. E a justiça ela vai caminhando a passos lentos. Mas com a evolução da tecnologia, a pandemia, ela acabou trazendo algumas ferramentas que foram úteis e os processos acabam caminhando, né? Hoje não existe mais processo físico, que é o processo de papel.
Então existe o processo digital, está tudo digitalizado, a audiência você consegue fazer online também, dentro do seu escritório. Então essas ferramentas acabaram por trazer uma certa agilidade para a justiça. Ainda falta muito, mas está caminhando, acredito que bem. A expectativa é que possa melhorar, né? Para que a justiça ela seja mais ágil, né? E que seja, que deixe com menos dúvidas, né? Que as pessoas não tenham aquela sensação de injustiça, né? É o que a gente busca isso, que as pessoas tenham não venham ter essa sensação de algo que não seria justo. Quero também mandar um abraço para Isabel Cristina, acompanhando a gente. Nosso muito obrigado, pessoal que acompanha. Quero lembrar também que o nosso bate-papo aqui ele vai ficar disponível, né, na nossa página no Facebook, bem como no YouTube. Você vai poder estar compartilhando aí com seus amigos. Quero mandar um abraço para as pessoas que estarão assistindo a gente após a live, né, agradecendo aí a vocês. E pode compartilhar, pode mandar aí, tá nos seus grupos, que a gente fica feliz em tê-los aí conosco. Quero aproveitar ainda, nós ouvimos uma informação que a OAB, ela tem ali a OAB que é em frente ao antigo fórum, né, a sua sede própria ali, né, mas nós ficamos sabendo que a OAB, acho que teve aí na Câmara de Vereadores, foi aprovado um projeto que foi solicitado pelo prefeito, foi aprovado e já existe essa parceria. O prefeito Júlio Tomazella, acho que destinou um novo terreno para vocês ali na área do novo fórum, que muito falado, a Praça dos Três Poderes, nós ali, né, que a expectativa era que a prefeitura também fosse construída ali. Acho que o projeto original, lá atrás ainda, salvo engano, acho que por Zelão Pavan ou Zinho Miranda, era que ali se construísse a prefeitura, a Câmara e o fórum. E agora a gente tem essa informação. É verdade, existe um terreno ali, foi doado pelo prefeito Júlio Tomazella, ali pela administração, com aprovação dos vereadores, para que tenha ali uma casa do advogado? Sim, é verdade. Nós solicitamos, final de 2021, nós havíamos solicitado ao prefeito Júlio a doação de um terreno para nós ao lado do fórum. Porque nós entendemos que ali ao lado do fórum facilita para todo mundo, né? Não só para o advogado, mas para aqueles jurisdicionados que procuram o fórum e procuram a OAB, justamente aqueles que mais necessitam, né? Os jurisdicionados que não têm condições de arcar com o advogado, tem esse trabalho social da OAB junto com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e facilitaria a vida, na verdade, de todo mundo ali. Aí o prefeito Júlio encaminhou um projeto de lei, é um terreno ao lado de onde era aquela pousada, bem ao lado do fórum. Sim. Né? Tem o fórum e onde tem a pousada, aquele terreno ao lado ali. E agora é uma empresa de segurança. Isso, é uma empresa de segurança. Aí ele encaminhou para a Câmara aprovou por unanimidade, e estamos aí negociando com São Paulo. Acredito que vai dar tudo certo. É óbvio que a gente não pode ficar falando que não depende do dinheiro de recurso próprio nosso da subseção, né? Depende da seccional de São Paulo, mas está bem encaminhado. Já fizemos a planta, já fizemos a sondagem de solo e acredito que em breve teremos algumas novidades aí. Maravilha. Quero aproveitar e mandar um abraço aí para o Luiz Carlos Franquim, também acompanhando a gente. Nosso muito obrigado. E a você, onde quer que você esteja aí, nosso carinho todo especial, ali os amigos que acompanham sempre a gente, os meus amigos ali de Anhembi, que está se preparando aí para essa grande festa aí. Então, nosso muito obrigado. Falar em Anhembi, o prefeito Mota ontem esteve lá em Sorocaba também, o prefeito Motinha esteve lá em Sorocaba prestigiando ali o governador Tarcísio, bem como o Rodrigo Manga. E nós estamos aqui ouvindo hoje nesse bate-papo com o doutor Emílio Venturelli, ele que é conhecido carinhosamente por Queco, ali da cidade de Pereiras, mas que preside a OAB, a subseção aqui de Conchas, que ainda inclui a Anhembi, né, que faz parte da subseção. Anhembi Pereiras. Anhembi Pereiras e Conchas. Né? Nós tínhamos ainda Bofete, mas Bofete saiu aqui da comarca. Migrou, né, para Porangaba, há um bom tempo atrás. Agora nós vamos falar de festividade, né? Então, a OAB não é só documentos, né? A OAB não é só processo, a OAB também é lazer, é diversão, sim, claro. é compartilhar momentos aí de alegria aí com os seus associados, né? E aí,
nós temos a informação que vai ter aí mais um evento da OAB. E nós gostaríamos que você falasse um pouco sobre esse evento, quando vai acontecer. Um dos trabalhos que nós desenvolvemos, a ideia de quando assumimos a presidência da OAB, era criar algum evento que fosse não só para a OAB, mas que fosse para a sociedade também, né? Para confraternizar todo mundo junto. E acabamos criando, o ano passado, a primeira FeijoAB, que nós falamos. É um evento teste, na verdade, para ver se era aceito pela classe. E deu certo, fizemos um evento pequeno, mas acabou dando muito certo. Aí esse ano falamos, vamos aumentar, né? A cidade precisa de um evento bacana, a classe precisa de um evento bacana, e aí aumentamos um pouco a festa. A segunda FeijoAB será no dia 11 de agosto, 12 de agosto na verdade. Dia 11 de agosto é o dia do advogado e da advogada. E colocamos no dia 12 de agosto, véspera do Dia dos Pais, esse evento que vai ser lá na Arena Flamboyant, a feijoada da OAB, com um show do Exalta Samba. E estamos vendendo o ingresso, porque não é só um evento para advocacia, é um evento para advocacia, para os familiares da advocacia, para os amigos dos advogados e das advogadas e para toda a sociedade consciense, pereirense e ambiense. Então abrimos essa festa e estamos vendendo ingresso na OAB, comigo, com qualquer outro advogado, tem ingresso para vender, ingresso limitado, mas é um evento que já convidamos toda a população a participar. Então não é só para os associados, também a população pode participar. Pode, claro. Uma confraternização da sociedade. Maravilha. Então vale a pena você conferir aí mais um evento aí da OAB, né? E vai ter um super show, Exalta Samba aí, fazendo a festa aí. Então parabéns aí para esse novo modelo, né, de gestão, que além de toda a seriedade, de todo o trabalho, também reúne aí, dá essa possibilidade de todos estarem juntos ali, se confraternizando. Quero mandar um abraço aqui também para o Nardelli, acompanhando a gente, compartilhando, muito obrigado. A Cara Milenice, a professora Carmen, né, lá de Pereiras, o nosso muito obrigado aí, a professora Carmen. Quero aproveitar, quero mandar um abraço ali para o Zé Arthur, né, o Zé Arthur, o esposo da Carmen, né, da professora Carmen. Também o Walter Bertin acompanhando a gente, o nosso muito obrigado aí pelo carinho, né, e a gente fica feliz aí quando a gente vê os amigos, o Luiz Almeida também acompanhando. Então a gente pode continuar compartilhando aí, viu, para que os amigos possam ter acesso aqui ao nosso giro de notícias. Saindo um pouco das atividades aqui da UAB de Conchas, antes quero mandar um abraço aqui, ó, João Paladini, está falando que ele e a esposa dele já garantiram o ingresso, viu? Disse que já reservou o ingresso. O João é parceiro nosso, sempre está presente nas festas lá. Ó, já reservamos o ingresso aqui. Tá, pai da nossa líder, Sandra. Então, a gente tem visto, a gente saindo um pouco das questões locais aqui e até regionais sobre o trabalho da UAB, a gente tem acompanhado, muitos vê com descrédito, outros vê como usurpação de poder, o posicionamento do STF. Não tem como a gente falar hoje do STF, a gente não lembrando do ministro Moraes, Alexandre de Moraes. Sim. Hoje, como a OAB vê esse conflito que nós temos visto entre a classe política, o poder público e o STF? Sim. Nós aqui em Conchas, na verdade, nós não temos esse poder de estar negociando, conversando com o STF, mas o Conselho Federal da Ordem, através do presidente Beto Simonetti, que é um advogado lá do Maranhão, do Amazonas, na verdade, que é o presidente do nosso Conselho Federal, tem tomado todas as providências em relação ao STF. Mas em relação ao STF, não em decisões do STF, porque isso é uma decisão judicial. A decisão judicial, ou você cumpre ou você recorre, né? O que a advocacia, a OAB, toma providências é em relação às prerrogativas do advogado que estão sendo feridas em alguns julgamentos. Então, se o advogado não tem acesso ao processo, isso viola prerrogativas do advogado. Então, a OAB está tomando providência para que o advogado tenha acesso ao processo antes de um depoimento, antes de um julgamento. Tudo isso a OAB toma providência. Agora, questões judiciais, questões de julgamento,
nós não temos como controlar a cabeça de ninguém. Isso aqui em Conchas, em São Paulo, em Brasília, em qualquer outro lugar, nós não temos como controlar a cabeça de um juiz para dar uma decisão judicial. Cabe a cumprir ou cabe recorrer se for o caso, né? Mas com relação aos advogados, a prerrogativas violadas de advogado, a OAB tem tomado um posicionamento muito forte no STF. Mas como profissional, fora o institucional, certo? Mas como profissional, você tem visto que esses entreveros que têm se colocado, que anos atrás, dificilmente a gente via tanto questionamento, certo? Sobre posicionamentos do STF. Tipo assim, realmente era uma Corte Suprema, que a gente percebia que não havia esses questionamentos. E hoje não. Hoje a gente percebe que até o cidadão comum, não só as instituições, mas hoje o cidadão comum, ele tece comentários, ele tece suas críticas e se mostra indignado por algumas ações do STF, por entender que às vezes não seria o papel do STF. Por quê? Porque entende-se que o papel do STF seria a última instância de um procedimento que esteja em andamento, que tenha passado pelas demais instâncias. E o que as pessoas têm visto aí às vezes, o próprio ministro, ele propondo inquéritos, né? Então, como profissional do direito, você vê que isso tem causado embaraço para as instituições e aos próprios profissionais? Eu acho que a rede social, ultimamente, ela tem trazido uma grande disseminação de mentira. Essa é o que eu vejo. Então, quando nós falamos do STF, se o ministro propôs um inquérito ou se ele propôs ação própria, nós precisamos entender a competência do STF. Quem que ele está propondo uma ação contra quem? Contra um senador, contra um deputado federal? A competência dele é dele, então ele pode. Não é que ele seja a terceira instância, ele pode ser a primeira e a última. Porque ele é competente para julgar aquele senador ou aquele deputado federal. Então nós precisamos analisar isso, não que ele seja realmente a última instância, ele pode ser a primeira e a última. Então, o que acontece? Às vezes, aí passa pela rede social que aquilo é ilegal. E a pessoa, de repente, vende aquilo que ela viu. Mas ela vende sem saber. Isso vai disseminando um monte de ódio, um monte de mentira, um monte de falsidade, as chamadas fake news, né? Então, quando nós vamos falar de alguma coisa, principalmente em questões institucionais, questões técnicas, nós precisamos ter conhecimento para saber se aquilo é real ou não. Então, busca-se recebe a informação, vamos verificar se aquilo ele pode ou não pode. Não vamos passando aquilo como se aquilo fosse uma inverdade, né? Então, mas vendo pelo lado de advogado, eu acho que o STF tem um papel extremamente importante dentro da sociedade, essencial, na verdade. A instituição ela tem que funcionar, mas quem está dentro das instituições? Pessoas. E as pessoas, elas acabam errando. Mas nós precisamos manter a instituição. Nós não podemos dissolver a instituição. Por causa da pessoa. Por causa da pessoa. A pessoa acerta, a pessoa erra. O juiz é humano, né? Nós não concordamos com um monte de decisão judicial. Eu perco o processo, eu ganho o processo. Mas quando eu ganho, outro advogado está perdendo. E quando eu perco, outro advogado está ganhando. E assim, recorre, né? Porque nunca a decisão vai ser sempre ao meu favor, né? Então, e juiz, a lei nossa, ela dá uma dimensão de uma interpretação gigantesca. E eu posso ter uma interpretação, o outro pode ter uma interpretação porque ela não é clara. Ela existe, mas às vezes ela não é clara. Entendeu? Aí fica difícil. Aí fica difícil. Aí é óbvio que nós vamos querer que o ministro, enfim, o Alexandre de Moraes, que é o mais criticado hoje em dia, né? É o nome que está em evidência. Que está em evidência. Vamos querer que ele dê uma decisão só a nosso favor? Não, ele tem a decisão, ele tem o pensamento dele, ele interpreta a lei, né? E eu acho que ele é muito competente no que faz, né? Um constitucionalista extremamente renomado, e tem os posicionamentos dele
podem não serem favoráveis e desagradam um monte de gente, né? A gente vê que às vezes o que tem causado tudo isso é justamente essa liberdade, né, que todos têm, né, e que foi luta, né para todo mundo ver, e que antes a gente não via, a gente não percebia esses homens da toga, eles compartilhando nas redes sociais, eles falando, e hoje não. Hoje é comum a gente estar vendo aí os promotores, desembargador, ministro, ele comentando assuntos comuns, dando sua opinião nas redes sociais. Né? Como expressões aí do nosso dia a dia, que para as pessoas que viam aquilo como uma supremacia, né, com o Supremo, ele achava que aquele cidadão, que aquela autoridade não deveria falar aquela palavra, né? E aí as pessoas às vezes elas se decepcionam, né, em saber que a autoridade que está lá é igual ela, é comum igual ela, pode ter o mesmo vocabulário dela, ele só tem um posto diferenciado, uma graduação, está diferenciada, mas está aí, está a mercê de erros e acertos. De erros e acertos, e utilizar o mesmo vocabulário que a gente usa no dia a dia nosso. Né? Inclusive o Perdeu Mané, que ficou aí mundialmente conhecido. Né? Quero mandar um abraço aqui, o Vladimir está falando, Frajola, transmito o meu abraço ao Dr. Queco e pergunto se a OAB se posicionou com o retorno das audiências físicas com o Poder Judiciário, ou será adotado doravante as audiências virtuais, como já vem ocorrendo desde o início da pandemia. Sim, a OAB tem posicionado a volta já das audiências físicas. Algumas talvez não seja necessária, como audiência de conciliação, eu particularmente não vejo a necessidade de presencial, mas outras audiências a OAB já tem cobrado a volta presencial. Maravilha. Então aí uma pergunta aí do Vladimir Sintra. O Vladimir Sintra, que salvo engano, também é advogado, né? Agora acho que vai poder exercer, não sei. Eu acho até que ele já fez a OAB, não sei se já é inscrito em conta, mas não, agora que aposentou... Ele já aposentou? Já aposentou. Ele vai pedir a inscrição. Então. Deve pedir a inscrição. Se ele é advogado, ele vai pedir a inscrição dele. Porque ele aposentou agora, parece que saiu essa semana agora, então tá feliz da vida, viu? Dá tempo de receber a carteira ainda. No mês que vem tem uma entrega de carteira. Aí, Vladimir, esse aí é gente boa, viu? Parceirão aí, a gente teve o privilégio de conhecer o Vladimir desde quando chegamos aqui na região, há 25 anos atrás, a gente teve a oportunidade de conhecê-lo e ter essa proximidade de amizade, de respeito, né? E a gente fica feliz em ver ele alcançando aí, finalizando uma jornada, né, e iniciando outra aí na sua vida. Então, nosso abraço ao meu amigo Vladimir. E parabéns aí. Agora são 18 horas e 5 minutos, já passando o nosso horário aqui, a gente vai conversando e vamos passando. Mas, Emílio, quero te agradecer, pela participação, falando aí da instituição, falando um pouco daquilo que a gente vive, né, convive no nosso dia a dia, das festividades, da casa da OAB, e sinta-se à vontade para seus agradecimentos e qualquer oportunidade, os eventos que a OAB for fazer, os debates que a OAB ela se propuser, nós estamos aqui à disposição para abrir esse espaço, né, para evitar que as fake news se propaguem, né, para que a gente venha falar com certeza e coerência daquilo que a gente está levando a ter o cidadão que nos acompanha, seja nas páginas impressas do nosso informativo, ou mesmo aqui na nossa edição online, no Giro de Notícias, ou nos plantões que a gente traz aí sempre da nossa região. Então, nosso muito obrigado e sinta-se à vontade. Eu que agradeço, Frajola, pelo convite mais uma vez. Esse espaço é importante para a população tomar conhecimento do que na verdade é a OAB, né? Não ficar imaginando que a OAB vive numa bolha. Nós somos pessoas normais, vivemos em sociedade, a OAB é da sociedade brasileira, a OAB defende instituições, a OAB defende o Estado Democrático de Direito, é para isso que lutamos. E sempre quando falamos em Estado Democrático de Direito, nós falamos do cidadão, que é engraçado, mas na lei, a única pessoa autorizada a sentar ao lado de uma outra pessoa para defender ela é o advogado. O advogado. Nenhuma outra profissão tem essa autorização, mas o advogado tem. Então ele é a única pessoa que pode sentar ao seu lado, ao lado do João, do Pedro, da Maria, enfim.
para poder defender ele. Só ele pode. Nenhuma outra profissão pode. Então, veja a importância da figura do advogado dentro de uma sociedade. Então, é isso que nós queremos passar para a população. Que o advogado está aqui, a advogada está aqui. No que precisar, a OAB está aqui também para ajudar, auxiliar, defender todos os interesses de todo cidadão brasileiro, que na verdade acaba sendo, como nós falamos, a maior autoridade do país é o cidadão, não é ninguém, é o cidadão, uma forma geral. Então, nós agradecemos, a OAB está lá, nós temos o convênio com a Defensoria Pública, que atendemos mais ou menos uns 700 a 800 casos no ano de nomeações para a população carente. Assistência judiciária, né? Assistência judiciária. No ano dá uns 700, 800 casos. É bastante. Para toda a população que não tem condição de pagar advogado, a OAB tem esse convênio. Então nós temos essa função social também, né? Então nós estamos à disposição, tanto para o Executivo, para o Legislativo, que tem nos ajudado bastante, tanto Pereiras como Conchas, a Inhambi, tudo que é solicitado nós somos atendidos. O Judiciário também, estamos à disposição do Judiciário, do Ministério Público, da Magistratura, enfim. Eu quero agradecer essa oportunidade, assim, sempre que estiver disposto a nos chamar, pode nos chamar para esclarecer dúvidas e nos colocamos à disposição sempre. Muito obrigado mais uma vez. É só nessa questão aí das nomeações, essas nomeações, a pessoa ela pode procurar direto o AB ou são as nomeações que são indicadas pelo Judiciário? O Judiciário indica ações penais. Certo. Aí, não que ele indica, ele manda um ofício e a OAB nomeia o advogado. Entendi. Mas outras questões, alimentos, divórcio, procura a OAB, passa por uma triagem para ver se aquela pessoa realmente, aquele judicionado realmente não tem condições de arcar com as custas de advogado particular, aí se nomeia um advogado para ele. Maravilha. Então existe ali uma triagem na OAB e você que por acaso tem um direito seu que você entende que está sendo ferido, né, você pode procurar ali o apoio da OAB, onde se você se enquadrar nos requisitos, você terá aí um advogado para te acompanhar na sua ação. Nosso muito obrigado. Levo o nosso abraço à Dona Leda, minha amiga, meu amigo Bilo também, lá de Pereira, são os pais do doutor Emílio, e que a gente tem aí um privilégio, né, de ter ali a amizade. Então um abraço, Dona Leda Venturelli, e que Deus continue abençoando aí essa família. Iaco, um abraço e estamos aqui à disposição. Um abraço, boa noite, Frajola, boa noite a todos e a todas. Então, tivemos aí mais um giro de notícias aqui pelo nosso informativo, nossa página no Facebook, bem como no nosso canal no YouTube. E você pode compartilhar aí, a partir de agora, vai ficar aí para você, e você compartilha aí, envia para os seus amigos aí, para que o maior número de pessoas possa ter acesso a esse bate-papo e as informações que trouxemos aqui da nossa região. A gente volta a qualquer momento que o fato justificar a nossa participação, ou na próxima quinta-feira com mais uma edição do Giro de Notícias. Um abraço a todos.